Olá, olá. Vamos colocar o nosso tema aqui na nossa live de hoje. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa sexta-feira. Oi, Ari. Seja bem-vinda. Tiago, bem-vindo. Bem-vindo, pessoal. Como vocês estão? Mais uma semana aí de lives. Mais uma semana aí se encerrando. Vocês estão satisfeitos com o trabalho de vocês essa semana? Foi puxado? Como que foi? Vocês estão bem? Estão se cuidando? Obrigada, Ari. Você também falou de inteligência emocional, né? É um tema como não tem como a gente fugir desse tema. É um tema aí do profissional do futuro aí, né? Então, se a gente está falando de mercado de trabalho, a gente tem que falar de inteligência emocional, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Nós que trabalhamos aqui, nós que temos a formação de psicólogas, para quem está assistindo a gente, né? Nós estamos, Tiago, buscando realocação, bacana. A gente vai falar sobre inteligência emocional, que é extremamente importante para você se recolocar e se destacar aí, ter um diferencial dos outros no mercado de trabalho. Quando a gente fala de inteligência emocional, né, a gente fala justamente disso. O que vai te diferenciar, porque é o que está o mercado de trabalho buscando agora e o que vai buscar depois da pandemia. E é um assunto que a gente já está falando há muito tempo, na verdade, né? Quem acompanha aí a área de gestão, quem acompanha esses eventos que tem, né, de corporativos, de gestão de pessoas, de gestão de trabalho, administração em si, né? Acompanha aí como está crescente essa questão aí, essa necessidade da inteligência emocional no profissional, no colaborador e também na liderança, né? Porque a gente sabe que são questões, como eu vou falar para você, que é o que vai diferenciar aquele que foi o aluno que tirou nota 10 em todas as disciplinas e o aluno que realmente faz. Então, é o que vai diferenciar, por exemplo, se você não está na melhor universidade da sua cidade, se você está buscando um curso que, por causa da correria do dia a dia, do trabalho, você está aí buscando um curso que se adapte à sua realidade. Então, um curso, por exemplo, EAD, né? Então, são questões aí que vão mostrar que você, além de ter os conhecimentos técnicos, você realmente sabe trabalhar com esses conhecimentos e é o que te diferencia aí no mercado de trabalho, gente. Então, eu vou começar a falar um pouquinho já, né? Vamos entrar já no nosso tema, já temos aí uma introduçãozinha. Olá, Alceno, boa tarde a todo mundo que estiver entrando. Então, vamos lá, pessoal. Por que eu trouxe aqui para vocês? Eu já dei uma introduçãozinha, né, da importância da inteligência emocional e eu quero falar para vocês justamente dos 4 pilares e o que isso está sendo cobrado. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar de QI, né? Aquele númerozinho que algumas pessoas falam, ele tem o QI muito alto, ela tem o QI baixo, e aí virou, às vezes a gente nem sabe muito bem o que é esse númerozinho, o que é esse QI, esse é um índice do quê, e o que isso realmente, qual a aplicabilidade dele no dia a dia de um profissional, né? Então, quando a gente está falando de QI, a gente está falando de coeficiente de inteligência. Lá no passado, isso era um número que a gente falava, por exemplo, o QI do Einstein é tal. Então, isso mostrava que a pessoa tinha uma inteligência acima da média, mostrava que o número de QI, que a pessoa conseguia resolver problemas de uma forma melhor, ela conseguia pensar em questões fora da caixinha, né? Então, a gente via que esse número, esse QI, tinha muito uma coisa, né? Teve uma época, por exemplo, que muitos pais gostavam de colocar os seus filhos para fazer os testes, para saber o número de QI das crianças, para poder falar, meu filho tem um QI alto, meu filho tem um QI baixo. Então, isso era tido como a única importância
dentro de um perfil estudantil, de um perfil profissional, como que era esse QI dessa pessoa. E aí mostrava que esse QI, essa inteligência da pessoa, era o que iria fazer ela realmente, de fato, ser um bom profissional, ser o diferencial de uma empresa. E aí um QI elevado, por exemplo, poderia trazer, né, uma competitividade, esse profissional ser, assim, disputado pelas empresas mesmos, né? Então, assim, era tido como se fosse a grande magia, né? Você ter um QI alto. E muitas pessoas se preocupavam com isso. O que a gente muda agora, entrando mais no mundo moderno e a gente começando a, em nível de gestão, estudando os nossos funcionários, estudando quem está entrando no mercado de trabalho, estudando quem está buscando uma recolocação no mercado de trabalho, né? O que a gente começa a perceber que realmente é necessário. E o que a gente vai chamar agora de uma competência, uma habilidade, que é a do profissional do futuro. Tá? E aí a gente já está falando disso, do profissional do futuro, muito antes da pandemia. A gente está falando disso de anos e anos atrás, estudando isso. Então, é o profissional do futuro mesmo, né? Não é só o profissional depois da pandemia, mas é o profissional do futuro. O que você precisa ter agora. Pessoal, acho que deu uma travadinha aqui. Me avisem, me dá um joinha aqui para eu saber se tá tudo bem, tá bom? Com o som, com o vídeo, me dá um joinha que a gente vai continuar. Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, eu falei isso para você do QI, da importância que a gente via do QI lá atrás, né? A gente vai agora olhar e querer estudar o QE. O que é esse QE? É o coeficiente emocional. Então, a gente entra aí meio que no embate de o que é mais importante, é o QI, é o QE, como que é? Aí a gente entende que agora o que está em alta, o que a gente está começando, assim, né? É estudar esse emocional. E aí a gente vai falar de equilíbrio emocional. E um equilíbrio emocional, a gente está falando, né, que nem, por exemplo, a Ariane, ela deu aqui uma live muito bacana sobre inteligência emocional, que ela trouxe pra gente várias práticas da inteligência emocional no nosso dia a dia. Então, ela mostrou a inteligência emocional e a sua importância, por exemplo, nos nossos relacionamentos afetivos, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a importância da inteligência emocional para a gente desenvolver os nossos projetos, a nossa meta, os nossos propósitos de vida, né? Ela falou bastante sobre isso e foi muito bacana a gente conseguir ver a inteligência emocional ali aplicada. E ela falou também no mercado de trabalho, né? E aí eu volto aqui falar para vocês por que então a gente está batendo nessa teclinha da inteligência emocional e por que isso é realmente o que vai ser cobrado do profissional do futuro. É aquele profissional que vai ser tido pela empresa como um profissional que é extremamente valioso para a empresa, né? Que é um profissional de ouro, que é um profissional que traz inovações para essa empresa. E aí eu trago para vocês, eu vou trazer um dado, né? Para não ficar aqui só falando de gente, isso é importante, vamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Eu vou trazer um dado aqui muito bacana para vocês, tá? Que é o seguinte... a gente teve uma pesquisa em 2019 que foi feita pela Career Builder. Não sei se vocês conhecem, é um site muito renomado na área de gestão, na área de empresas, né? Que é um site que tanto tem vagas para vagas de emprego internacional, como também fala muito sobre gestão, sobre liderança. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Como fazer um bom vídeo profissional. Bacana, Michele. Olha, muito legal esse tema. Vamos trazer aqui esse tema para uma live. Bacana. Tiago, olha, perfeito. Autoconhecimento é a chave. Michele, minha filha faz um curso da escola de inteligência. Legal, pessoal. Então, olha só. Vamos pensar aqui... e aí eu tô falando para você também, Michele, essa questão do vídeo, fazer um vídeo, e que o Thiago muito bem lembrou do autoconhecimento, tá? Essas dicas de inteligência emocional também te ajudam a, por exemplo, vender um produto. Se você tem um produto que você quer fazer um vídeo de apresentação, você quer fazer alguma coisa, né? Se a sua filha vai fazer uma apresentação para a escola... Essas questões de inteligência emocional vão trabalhar o equilíbrio emocional da pessoa e vão ajudar em todas as áreas, como eu já falei aqui, né? Que a Ariane apresentou na live dela. Então, aqui vou trazer o dado para vocês.
Dessa pesquisa de 2019 da Career Builder, né? É um site bem renomado aí quando a gente vai falar de gestão de pessoas, a gente vai falar de gestão de empresas e administração. Ela fez um dado muito interessante. Ela estudou a diferenciação entre o QI e o QE, que eu estava falando, né? Então, o coeficiente de inteligência e o coeficiente emocional dos seus funcionários, e foi estudando, aí foi apurando essa pesquisa, até que ela chegou numa pesquisa perguntando para todos os líderes das empresas que estavam participando da pesquisa, ou seja, os gerentes, né? Os CEOs, o mais alto escalão das empresas, perguntaram: vocês preferem um profissional que tenham um alto QI, um alto coeficiente de inteligência, ou um alto QE, um alto coeficiente emocional? E quanto vocês acham que isso deu? Coloca aqui para mim, aqui nos comentários, para eu ver se vocês imaginam o que aconteceu. Mas eu já vou te adiantar porque eu sou um pouquinho ansiosa. 75% dos gerentes, dos diretores, dos CEOs de todas as empresas participando dessa pesquisa, que é super importante na área de gestão de pessoas, 75% disse que contratariam e que promoveriam funcionários que tivessem o QE, o coeficiente emocional mais alto. Então, gente, olha só como a gente está falando de uma coisa, um diferencial que é extremamente importante para qualquer área que você estiver trabalhando, tá? Para qualquer área que você estiver se capacitando e estudando. E por que, então, que é tão importante isso, e por que agora os gerentes, as lideranças estão começando a perceber a importância disso, né? Porque a gente entende que não adianta você ter muito dinheiro, não adianta você ter as máquinas mais inovadoras, você ter as melhores estratégias, as melhores tecnologias, a melhor estrutura física da sua empresa. Não adianta você ter tudo isso se você não sabe gerenciar isso. Então você não sabe, você não tem um equilíbrio emocional, você não tem uma inteligência emocional para você conseguir criar estratégias para gerenciar tudo isso. Tá? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um profissional que vai se sobressair ali na frente, né, como o Thiago está dizendo, ele é um profissional que ele traz inovações para o mercado. Então, como eu estava falando ali no comecinho da nossa live, por exemplo, né, quando ali a gente olhava um pouco lá atrás, né, a gente sabe que conhecimento é super importante. Então, se você está buscando uma faculdade, está buscando um curso, está buscando se capacitar para um mercado de trabalho, seja um mercado que você já está inserido, seja para uma recolocação, você está aí querendo estudar, né, e se atualizar no mercado de trabalho, a gente sabe que o conhecimento é muito importante. E a gente sabe que é importante você buscar instituições que sejam reconhecidas, né? Então, reconhecidas pelo seu trabalho, reconhecidas no mercado de trabalho como cursos bons, né? Realmente que trazem ali uma grade curricular bacana, que vão estar realmente fazendo você colocar em prática os conhecimentos que você está adquirindo, instituições que sejam reconhecidas pelo MEC. Então a gente sabe que tudo isso é muito importante, mas a gente sabe que nem todo mundo tem a possibilidade de estar estudando na melhor faculdade da cidade. A gente sabe que nem todo mundo tem a possibilidade de estar, né, passando às vezes anos num cursinho para conseguir entrar numa federal, numa estadual, e acaba fazendo numa particular da cidade, às vezes nem na melhor particular da cidade. E aí, o que eu estou trazendo para você é isso, embora seja importante, e sim, alguns recrutadores, a gente olha isso na hora do currículo, a gente consegue perceber hoje em dia, a gente já sabe, então esse estudo dos 75% dos gerentes aprovando isso, né? As lideranças já sabem que é muito mais de um profissional que eles precisam. Então não é um nome só de uma instituição ali, um nome só do lugar onde você estudou, mas é a sua prática no dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma empresa que vai contratar em nível de CLT e vai ter 3 meses aí de experiência, né? A gente sabe que tudo isso está sendo avaliado. Então, a gente sabe que às vezes tem as melhores universidades, as melhores faculdades, às vezes formam profissionais medíocres. E às vezes
a faculdade que mais você não dá muita consideração, você não leva muito a sério aquela faculdade ali, tem um profissional ali que se dedica tanto que é ele que traz toda a inovação para a empresa. E aí vai ser esse o profissional ali dentro que vai se destacar. Por quê? Porque ele vai trazer com ele muito mais do que aquilo que estava ali sendo aprendido na lousa, aprendido dentro de sala de aula. É o profissional que sabe realmente colocar os seus conhecimentos ali na prática. Então, o profissional que tem uma inteligência emocional é o profissional que sabe lidar, por exemplo, com a pressão do trabalho no dia a dia, é o profissional que sabe trazer soluções para resolver um problema, é o profissional que não se atrapalha, não é aquele profissional que aprendeu tudo certinho na faculdade e agora não sabe sair da caixinha, não sabe inovar, né? Então, é um profissional que ele está se atualizando e que ele está mostrando isso e crescendo junto com a empresa. Então, as lideranças hoje em dia, e agora ainda mais depois da pandemia, né, a gente vai, com certeza as lideranças vão estar cada vez mais cobrando isso. Porque a gente está entendendo agora que na pandemia, muitos profissionais, e é normal que nós estejamos ansiosos, estressados e nervosos com tudo que está acontecendo, porque afinal é uma situação sem precedentes e é normal a gente desestabilizar um pouco o nosso emocional frente ao desconhecido, né, frente a todas as dificuldades que a gente está vivendo, tanto em nível de saúde, quanto medo pelos nossos entes queridos, medo pela nossa integridade física, pela nossa saúde, né? Então, tudo isso desestabiliza uma pessoa. E aí a gente começa a perceber, quando a gente está falando de liderança, os funcionários que acabam interferindo essas questões, né, num emocional que já estava, de certa forma, desestabilizado, acabam interferindo no trabalho. Então, agora, o que a gente está entendendo enquanto liderança? Que é importante, que é essencial que nós, enquanto, por exemplo, líderes, né, enquanto gestão de pessoas, estejamos com os nossos olhos focados naquele profissional que tem inteligência emocional. Porque esse é o profissional que vai estar estável quando nós estivermos ali trabalhando com uma gestão de mudança, trabalhando com adaptar uma empresa, todo o nosso trabalho a uma realidade nova de pandemia, a uma realidade de repente, uma recaída financeira na empresa. Então, esse profissional que tiver inteligência emocional é o profissional que vai estar conseguindo trazer soluções para essa empresa, que vai estar acompanhando, vai estar se adaptando a essas questões novas, vai estar trazendo aí uma estabilidade e vai estar conseguindo mostrar o seu grande diferencial dentro da empresa, além de currículo, além de diploma, né? Além dessas questões. É realmente o profissional que mostra ali a sua inovação no dia a dia, na aplicabilidade do seu trabalho. Então, se a gente está falando que no mundo inteiro, internacionalmente, nessa pesquisa, com os maiores líderes mundiais das maiores empresas, esses líderes que são aí carro-chefe, né, que os líderes de empresas menores seguem e escutam o que eles falam porque sabem de gestão de pessoas. Então, se a gente está falando dos maiores líderes das maiores empresas, falando que eles preferem um profissional que esteja com um coeficiente emocional alto do que um profissional que tem um coeficiente de inteligência alto, então a gente já não tem mais nem o que falar. A gente sabe, então, da importância realmente de esse profissional estar ali, né, com a sua inteligência emocional equilibrada e estar trabalhando os 4 pilares da inteligência emocional. E aí, quando eu falo para você, né, eu falei então ali atrás de por que a gente fala de inteligência emocional dentro da empresa e porque a gente entende que não é importante ter as melhores tecnologias, a melhor estrutura, mais dinheiro e tudo isso, a gente entende que vai ser uma empresa, essa empresa ela é construída pela sua cultura organizacional, né? E essa cultura organizacional ela é feita pelos líderes e feita pelos colaboradores, os funcionários no dia a dia. É a cultura da empresa. Então, de que adianta você ter a maior tecnologia, né? Você ter uma estrutura física enorme, super equipada, novinha, maravilhosa, se a cultura da empresa é uma cultura pesada, estressante e aqueles funcionários não conseguem ser produtivos porque eles não conseguem estarem ali trabalhando a sua inteligência emocional.
Então, o que a gente fala quando a gente está falando de um profissional do futuro que tem inteligência emocional? Então, o que a gente vai falar quando a gente fala de uma organização, uma empresa do futuro? E aí, isso é um jogo aí para você, ó, chama atenção para você que está entrando no mercado do empreendedorismo, para você que está querendo abrir o seu negócio, de você que tem o seu negócio, né, já. Então, assim, gente, isso é a chave. As empresas do futuro são empresas que trabalham dentro da sua cultura organizacional os 4 pilares da inteligência emocional. Então, quais são esses 4 pilares da inteligência emocional? Aquela palavrinha-chave que a gente sempre fala aqui, né? Tiago já deu a letra aí. Autoconhecimento. Primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. Então, é o como você se vê. Autoconhecimento é o como você se vê, como eu me vejo. Quais são os meus projetos de vida, minhas metas, meus objetivos, o meu propósito? Por que eu faço o que eu faço? Quais são os meus medos? Né? Qual que é a minha reação quando alguém me dá um feedback negativo? Qual que é a minha reação imediata? Eu me fecho, eu fico bravo, eu me justifico, eu me faço de vítima, eu percebo realmente eu faço tudo errado. Qual que é a minha reação diante dos desafios? Como que eu lido? Quais são os meus mecanismos de defesa diante disso? Né? Na última live, não sei se alguém que tá aqui com a gente hoje estava na última live da última sexta-feira que eu falei, mas de qualquer forma tá aqui no IGTV do Instagram do EADL, tá salvo, então você pode ver depois. Na última live eu falei dos 12 pontos de prazer do trabalho. Então foi um exercício aí que eu trouxe para vocês conseguirem elencar quais são os pontos de prazer que mais te trazem satisfação, e aí você percebendo quais são os 3 pontos desses 12, os 3 que mais te trazem satisfação, você consegue procurar um emprego que esteja, um trabalho que esteja aliado a esses prazeres. Então, o autoconhecimento, ele é a porta para tudo, gente. O autoconhecimento, ele é a chave para tudo. Então, se você tá aí querendo entender qual que é o seu trabalho, o que você faz, buscando uma recolocação no mercado de trabalho, esse é um momento muito legal para você trabalhar o autoconhecimento, no sentido de o que você já trabalhou, o que você já fez, quem foi o seu profissional no passado e quem você quer ser agora. Qual vai ser o profissional que você vai se mostrar agora, entrando agora novamente no mercado de trabalho. Né? Então, o autoconhecimento, ele te proporciona várias ferramentas aí para você conseguir aprimorar os seus pontos fracos. Então, você conseguir entender isso aqui baixa a minha produtividade, isso daqui aumenta, eu trabalho melhor dessa forma. Eu sou uma pessoa que trabalha melhor em equipe, eu sou uma pessoa que trabalha melhor sozinha, eu sou uma pessoa que trabalha melhor quando eu tenho orientações claras, né, da minha liderança, ou eu sou uma pessoa que eu estou nessa posição de liderança e aí eu passo para os outros orientações. Então, qual que é a minha forma de trabalhar? Então, o primeiro pilar é o autoconhecimento. Então, gente, assim, para tudo, para equilíbrio emocional dentro da sua casa, com a sua família, com os seus amigos, seus projetos de vida, tudo. O autoconhecimento tá ali como a nossa principal porta, é o nosso primeiro passo para qualquer coisa, tá bom? Então, o autoconhecimento é o primeiro pilar da inteligência emocional. O segundo pilar é a autogestão. Então, a partir do momento do autoconhecimento, você conhece as suas principais emoções, você conhece como você lida com essas emoções, quais as suas reações, seus gatilhos, né? O que te deixa fora ali da casinha, o que te desequilibra. Então, você entende tudo isso e a partir desse momento você consegue acessar o segundo pilar da inteligência emocional, que é a autogestão. Então, você consegue autogerir o seu emocional, né? Então você trabalha com a autogestão das suas emoções. Então, por exemplo, se é um momento de pressão muito grande do seu trabalho, você está enfrentando, eu preciso entregar isso hoje e é um trabalho complicado e já vieram me cobrar algumas vezes e eu preciso entregar, eu estou trabalhando sob pressão. Você consegue, quando você já tem esse autoconhecimento de saber como é o que você lida com pressão, você consegue autogerenciar o seu tempo, então você organiza o seu tempo, a sua gestão de tempo, eu preciso fazer isso agora, depois eu faço isso, e eu vou
tentar deixar 10 minutos para isso, vou deixar 50 minutos para isso, eu vou trabalhar agora que quem está em home office, por exemplo, eu vou trabalhar durante 2 horas e aí eu paro 25 minutos para um descanso, trabalho mais 2 horas, paro 25 para um descanso. Então você percebe que não, eu preciso ter mais pausas pequenas em mais tempo. Então eu preciso trabalhar durante 1 hora e paro 10 minutos, 1 hora e paro 10 minutos. Eu percebo, eu me autogerencio e eu percebo como eu trabalho melhor, como eu estudo melhor, como que eu posso lidar melhor com as minhas emoções. Então, se eu percebo que eu tô ficando muito ansioso, muito nervoso, eu consigo perceber. Então, é hora de um retraimento, eu tô muito nervoso, eu vou tomar um banho para eu relaxar um pouco. Eu tô muito com uma pressão muito grande, eu vou fazer algumas respirações profundas, tentar me acalmar. Então, você se autogerencia, tanto no nível emocional, quanto no nível realmente de trabalho. Então, de adaptação, por exemplo, eu estava falando ali, né, das empresas, um profissional que buscam agora nesse momento de pandemia um profissional que tem uma inteligência emocional, eles estão se dando melhor na empresa nesse momento de pandemia, porque um profissional que tem inteligência emocional e trabalha com autogestão, é um profissional que consegue se adaptar às mudanças da empresa. Então, ele se adapta às necessidades que o mercado está buscando. Ele se adapta ao que é pedido para ele. Então, não é aquele profissional que fica engessado no que ele aprendeu ali na faculdade e é assim e acabou e eu só sei fazer dessa forma. Então, é um profissional realmente inovador, porque ele autogerencia tudo isso, a sua adaptação à nova realidade, as suas emoções, como ele lida com isso, como ele vai trabalhar de uma forma diferente. Por exemplo, nessa pandemia, um profissional que tem uma autogestão, um nível de autogestão bacana aí, é um profissional que não teve tanto problema para se adaptar nesse momento de pandemia. Seja no momento de que está trabalhando em home office, ou seja, um profissional que por algum motivo teve uma redução de jornada de trabalho, né? Então é um profissional que não está tendo dificuldade para se adaptar a essas necessidades de mudança. Então a gente sabe que aí é um profissional que vai ser chamado aí para continuar na empresa e que vai ter um olhar desses líderes, né, desses gestores, assim, de uma forma diferenciada, porque vão entender que é um profissional que consegue realmente aí tá acompanhando a empresa sempre a estar atualizada, né? Então não importa as dificuldades que a empresa estiver passando, a organização estiver passando, esse é um profissional que vai se adaptar e que vai trazer soluções, tá bom? Então, esse profissional, né, é um profissional de autogestão, é um profissional, de certa forma, com as questões de adaptação, as questões de autogerenciar as suas emoções, o seu tempo, o seu trabalho. É um profissional que a gente pode dizer que traz aí um clima de otimismo, né, para a cultura organizacional. Então, é um profissional aí que tem que ter realmente um alto índice desse segundo pilar de autogestão. Tá? O nosso terceiro pilar, e aí também é uma palavra aqui que a gente frisa bastante, a gente gosta de falar e tá bem em alta, assim, né? Ultimamente a gente tá falando, não só aqui, mas em todos os lugares a gente tem falado muito sobre isso, que é a empatia, né? O terceiro pilar da inteligência emocional é a empatia. E quando a gente está falando sobre empatia, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre se colocar no lugar do outro. E a empatia, ela não é uma coisa passiva, tá? Não é aquela coisa só de você ser uma pessoa carinhosa de repente, alguém no seu trabalho, alguém da sua equipe, por exemplo, ou um subordinado seu, ou mesmo o seu líder, fez alguma coisa errada, não é passar a mão na cabeça e falar, não, tá tudo bem, né? Não é isso empatia, tá? Empatia é você saber reconhecer o que precisa ser melhorado, mas você se colocar no lugar do outro para, por exemplo, estar dando esse suporte, dando esse apoio, para que isso seja melhorado. Então, quando a gente está falando de empatia, a gente está falando de se colocar no lugar do outro, dentro do ambiente de trabalho, a gente está falando de uma escuta ativa, uma escuta afetiva, tá?
Então, quando você está falando com uma pessoa, se uma pessoa está falando da dificuldade, ou você entende que a pessoa está com uma alta pressão, ela está em pressão muito grande no trabalho, está sendo um período difícil para ela, empresas que estão passando por dificuldades financeiras nesse momento, é uma empresa que precisa muito que tenha, principalmente dos seus líderes, né, da gestão, esse pilar de empatia muito alto, para que consigam realmente ser uma empresa acolhedora, que então coloquem aí dentro da sua cultura organizacional essa empresa acolhedora, né? Então a gente tem muitas empresas que falam, né? Aqui a gente é uma família, aqui a gente... Mas quando você vai olhar para a cultura do dia a dia mesmo daquela empresa, você vê que às vezes é uma empresa que as pessoas gritam, as pessoas brigam, um líder não sabe lidar muito bem quando algum subordinado, algum funcionário erra, né? Existem fofocas pelos corredores. Então essas questões a gente percebe que não é uma empresa que tem um pilar de empatia alto. Não é uma empresa que realmente, de fato, é uma família, é acolhedora, digamos assim, né? Então, a gente tem que entender que tudo isso que eu tô falando aqui, gente, todos esses pilares da inteligência emocional, eu tô falando tanto pro profissional, pra pessoa, para esse trabalhador, né, elaborando dentro de si, trabalhando dentro de si, entendendo que essas capacidades, elas podem ser sempre aprimoradas, não é uma coisa de um dom, uma coisa que você nasce com ou sem, mas uma coisa que você trabalha no dia a dia e você aprimora e você melhora, mas isso é uma coisa, são pilares que as empresas do futuro têm que trabalhar. Então, colocar dentro realmente do seu cotidiano, aí, tá trabalhando dentro do seu cotidiano esses 4 pilares ativamente, para que a empresa realmente ela seja uma empresa que traga inteligência emocional para os seus funcionários, né? Então, aí a gente está falando de uma empresa que trabalha com a empatia, uma empresa que nesse momento, por exemplo, de dificuldade, por mais que, por exemplo, esteja perto de fechar as portas e estejam todos desesperados nesse sentido de perder o emprego, são empresas que são acolhedoras e que mostram que, olha, infelizmente nós não estamos dando conta, tá difícil o mercado agora nesse momento de pandemia, nós não sabemos o que vamos fazer, mas vocês são parte dessa empresa, vocês são partes dessa organização. E aí o funcionário, por mais que esteja prestes a perder o emprego, por mais que esteja passando por uma alta pressão no trabalho, sendo cobrado de uma produtividade, vários fatores difíceis do trabalho dele em si, é um profissional que se sente valorizado, se sente acolhido. Então, uma empresa que tem um alto pilar aí de empatia é uma empresa que acolhe realmente esses funcionários, mesmo nos períodos de crise, tá bom? O nosso 4º pilar aí, é o último pilar que a gente vai falar de inteligência emocional, então é o pilar de gestão de relacionamentos. Então é o pilar que, de novo, tanto para o profissional quanto para os líderes, e esse aqui é um pouquinho mais puxado para os líderes, né? Puxado aí também para os empreendedores, que é um pilar que a gente fala, que aí a gente vai falar lá de novo. Não adianta você ter uma estrutura maravilhosa, você ter recursos financeiros muito grandes, não adianta você chamar o melhor coach para melhor mentoria para os seus funcionários, né, para você falar, vamos aí trabalhar essas coisas e não colocar em prática a gestão de relacionamentos, não colocar em prática os 4 pilares da inteligência emocional no seu, né, no dia a dia, dentro da cultura, fazendo parte da cultura organizacional, porque é justamente isso que vai acontecer. Essa questão da fofoca nos corredores, a questão de líderes que não sabem passar feedback, que não sabem gerenciar, funcionários que não trabalham com essa autogestão de organizar o seu tempo, de organizar o seu estresse, organizar o seu emocional, equipes que não estão bem alinhadas, que não trabalham entre si. Então, tudo isso a gente está falando de gestão de relacionamentos. Tudo isso que a gente vai falar aqui, a gente está falando de gestão de conflitos,
a gente está falando de gestão de mudanças, de adaptação a novas realidades, né? Ao trabalho diretamente com os líderes, de conseguirem estar ali trabalhando com a sua equipe, a realmente trazer não uma cobrança por autoprodutividade, mas uma produtividade efetiva desses funcionários, que só vai vir quando esses funcionários estão satisfeitos com o que eles fazem no dia a dia, né? E um funcionário satisfeito com o que ele faz no dia a dia é um funcionário que está aí com esses 4 pilares da inteligência emocional bem alinhados, equilibrados. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de líderes, né, e gestores de empresas e organizações que trabalham com uma influência. E uma influência, eu não digo uma influência no sentido de ordem, né, de a pessoa dá ordem, você obedece porque você sabe o seu lugar, você sabe que você é funcionário e que você tem que obedecer, mas porque você olha para aquela pessoa como uma influência de, nossa, aquela pessoa, ela tem uma visão diferente, ela tem ideias diferentes, ideias inovadoras, e por isso que o que ela está falando, ela me influencia, porque eu percebo que aquilo realmente vai trazer uma evolução para a empresa, vai trazer uma evolução para mim enquanto profissional. Então aquilo é uma influência na minha vida profissional porque eu vejo sentido e não porque eu estou recebendo uma ordem. Então, pessoal, esses 4 pilares que eu vou relembrar para vocês: o primeiro pilar do autoconhecimento, segundo pilar da autogestão, terceiro pilar a empatia e o 4º pilar a gestão de relacionamentos. Esses 4 pilares é para um profissional do futuro, é o que a gente fala que tem que trabalhar. Então é o profissional que realmente vai ser olhado pela empresa como um profissional valioso, né? Que vai ser aí o profissional que nem eu falei, os 75% dos líderes, dos gerentes vão olhar para ele e falar: ele tem capacidade para conseguir gerenciar uma equipe. Ela tem capacidade para conseguir colocar em prática esse projeto, porque eles vão entender que é muito mais do que um diploma na parede, é muito mais do que o nome de alguma instituição, é muito mais de tudo que você fez, de tudo que você trabalhou e do seu currículo, mas é você profissional no dia a dia e o que você está trazendo para essa empresa. Então, por isso que um profissional ele tem que estar trabalhando aí em equilíbrio, tá? Sempre vai ter algum pilar que vai ser um pouquinho mais alto, então pode ser que você tenha um pilar do autoconhecimento que seja um pouco mais alto, então porque você consegue trabalhar melhor esse autoconhecimento, você se conhece mais, você sabe como você funciona, suas reações, seus gatilhos, e aí de repente você tem o pilar ali de gestão de relacionamentos um pouco mais baixo, então você precisa aprimorar a gestão de relacionamentos, e a mesma coisa a empresa. A empresa precisa estar colocando aí, dentro da sua gestão de pessoas, né, dentro da sua cultura organizacional, esses 4 pilares para estar elaborando esses profissionais, elaborando o seu clima organizacional, para que esteja sempre evoluído. Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão me falando. Michele, muito bom. Obrigada, Michele, muito boa a sua participação. Obrigada por você estar aqui com a gente. Tiago, enriquecedor conhecer mais sobre os 4 pilares da inteligência emocional. Muito obrigada, Tiago. Espero que tenha sido produtivo para você, que está buscando aí uma recolocação. Uma equipe desajustada quase sempre reflete a desorganização emocional da sua chefia. Perfeito, tá vendo, Selma? A gente também precisa, né, pensar quando a gente está olhando, é de uma forma global que a gente entende a inteligência emocional, né? A gente vai entender desde ali daquele funcionário terceirizado, às vezes, que está dentro dessa empresa, como a gente vai entender da autogerência dessa empresa. Então, precisa ter um equilíbrio. E a única forma da gente ter um equilíbrio desses 4 pilares dentro de uma organização é que ela realmente seja aí incorporada dentro da sua cultura, dos seus projetos, dentro da forma como as pessoas se relacionam, como que os recursos humanos, a gestão de pessoa lida, né, com os seus funcionários, tem que ser realmente colocado dentro da cultura organizacional. Bom, pessoal, a gente já passou até um pouquinho do nosso tema. Existe algum tipo de avaliação para saber onde estamos pecando? Existem vários tipos de avaliação, viu, Thiago? Tipo um site. Olha, o que a gente pode fazer, né, no sentido de inteligência emocional? Aí, como a gente falou, a inteligência emocional ela sempre começa pelo autoconhecimento.
Então, a melhor forma de você avaliar, né, como que você tá aí, os seus pilares, né, essas coisas, você pode, por exemplo, começar com esse processo de autoconhecimento. Então, tem alguns testes, que aí sim você pode buscar, até quando você joga no Google, aparece alguns testes, tanto em nível profissional quanto em nível pessoal, para você saber algumas coisas, como a gente tem alguns testes que aí são mais elaborados por profissionais. Por exemplo, a gente que é da psicologia, a gente usa vários testes, né, para saber o perfil profissional de alguém. Então, por exemplo, um teste que é muito utilizado, né, principalmente na área de recursos humanos, é o DISC, né? Então a gente usa, tem o QAT também, tem vários testes, só que aí esses testes eles só podem ser feitos mesmo pelo um profissional, né? Porque aí precisa de toda uma avaliação, a gente faz várias perguntas, aí tem que fazer vários testes, entra estatística, entra várias coisas. Então, esse profissional, ele vai fazer um teste com você, que vai te trazer alguns resultados. Outra coisa que você pode fazer também, e aí é sempre falando, tá, em autoconhecimento, porque aí a gente lembra aí que é a chave para você conseguir entender a autogestão, como você se relaciona com outras pessoas, qual que é o seu nível de empatia, tudo isso vai começar pelo autoconhecimento, né? Um teste que eu coloquei aqui, que foi da última live que eu coloquei. Se vocês tiverem a oportunidade, acessem o IGTV aqui, quando eu terminar a live, tá? Chamada, se eu não me engano, a chamada é para 12 pontos de prazer no trabalho, tá? Eu explico nessa última live que eu falei, eu explico um ponto sobre os 12 pontos de prazer do trabalho, que é um teste que é tirado até desse livro aqui, ó. Chama Um Trabalho para Amar, tá? É um livro bem interessante que traz vários exercícios para você buscar um trabalho que realmente vai te satisfazer, olhando para o seu perfil profissional. E aí nessa live, que foi da sexta-feira passada, eu trouxe esse exercício dos 12 pontos de prazer, que você vai elencando de 0 a 5, que nota que você dá para aquilo é importante. Então, o ponto de prazer da beleza, o ponto de prazer da tecnologia, o ponto de prazer da liderança. Eu vou explicando vários pontos de prazer, né? São os 12 pontos. E aí você vai colocando a sua pontuação, se você se identifica ou não identifica. E ao final desse exercício você tem ali os 3 principais pontos de prazer, né, do seu perfil profissional, que aí você pode olhar, olha, isso aqui é importante para mim, isso aqui é importante para mim, isso aqui também. Então eu tenho que buscar um trabalho que esteja alinhado com esses meus valores. Tá bom? Então esse é um exercício bem legal que eu dei na última live. Acessa aqui o IGTV que tá salvo lá. Chama os 12 pontos de prazer do trabalho. E lembrando que sempre, se vocês quiserem mais assuntos aqui, tá super legal a participação de vocês. Esse é o nosso intuito aqui mesmo. Mandem mensagens pra gente, falando temas que vocês acham interessante pra gente trazer aqui, porque a ideia é que realmente a gente sempre esteja trazendo conteúdos para vocês que sejam mais diretivos, que vocês vão estar conseguindo aproveitar mais e incorporar na vida de vocês. Tá bom, gente? Nosso intuito aqui é sempre estar junto com vocês, pensando num profissional melhor, num estudante melhor, numa pessoa melhor, numa jornada aí do nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Muito obrigada pela participação. Foi excelente. A gente se vê. Mandem mensagens aqui para eu saber o que vocês acharam da live de hoje. Tchau, tchau, gente. Obrigada.